que chora a mãe do vagabundo. Chega da gente querer direitos humanos, coitado das pessoas. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar vocês que o nosso site já está no ar, que é apgalera.com.br. Lá você vai encontrar nossas camisetas e os bonés exclusivos. Entra lá e confere. Anteriormente, e o pessoal até do canal, né, fala, não, que você fica trazendo gente de esquerda e não sei o quê, e eu acho que assim, tem várias opiniões, realmente tem gente que tem opinião de esquerda, e eu vi que defende assim... Defendo, Rafa. É armamentista, é de direita... A esquerda é indefensável. E é isso. Como que você vai querer defender alguma pauta que a esquerda defende, cara? Não tem só como. Destruição. É difícil. Não dá. Eu contei um caso aqui pra ele, porque a gente tava entrando no assunto, né? Ele veio falar, na verdade, sobre a guerra e a gente acabou entrando na questão da lei do desarmamento. E eu contei, porque ele é totalmente contra a questão do armamento civil. E aí eu contei o seguinte caso para ele e ele deu a opinião dele, depois eu até falo para a senhora, mas eu quero que a senhora fale a sua opinião e fale sobre o tema. Tem uma pessoa de Sorocaba, ele é um cidadão comum, né? Tem uma empresa e trabalhava ele e o pai dele no comércio. E ambos trabalhavam lá e um certo dia entrou alguns criminosos lá, não lembro se era 1 ou 2, para fazer o roubo no estabelecimento comercial. Não sei qual foi a situação, se o pai dele tentou reagir ou só agiu de forma que não foi de acordo com o que os criminosos queriam ali e acabou efetuando um disparo contra o pai da vítima. E além de perder o seu bem ali, de ser roubado, perdeu o pai, que acho que o pai não tem preço nenhum, não tem nada que pague o valor da vida do pai dele. Pro resto da vida dele, ele vai ficar sem o pai por causa de um ato criminoso. Em seguida, ele continuou com o comércio, infelizmente ou felizmente, a vida continua, ele teve que superar a perda do pai e pagar as contas, né? Porque o dinheiro não cai do céu. E ele foi adquirir uma arma de fogo e falou, bom, se vierem de novo, eu tô protegido, dentro da loja dele. Logo em seguida, após alguns meses, retornaram. Não sei se são os mesmos criminosos ou outros, mas vieram em 3. E por ele estar armado, ele conseguiu defender o comércio dele e a vida dele. E, felizmente, aí 3 CPF cancelado aí, conseguiu cessar. Só 3? Só tinha 3 lá, né? Tá. Então foi 100% concluído com sucesso. Foi concluído com sucesso. Que bom, cara. Que chora a mãe do vagabundo. Chega da gente querer direitos humanos, coitado das pessoas. Desculpa aqui, a pessoa que vai pro crime, tem gente que fala, não tem saída. Tem, cara. Pobreza não é sinônimo de ser vagabundo. Pobreza não é sinônimo de ser criminoso. Não vem colocar na conta da pobreza uma escolha de mau caratismo, né? Claro que a gente sabe que o papel da família, de cuidar da família, de cuidar desse conceito familiar, ele é muito importante para a gente evitar que jovens entrem para o mundo do crime. Agora, dizer que não tem escolha, isso não é verdade. Então, parabéns a esse homem que conseguiu defender a si, conseguiu defender o seu comércio e que conseguiu realizar 100% a conclusão aí dos CPFs cancelados, porque menos 3 para atrapalhar a nossa vida, menos 3 para atrapalhar a vida dos policiais, menos 3 para causar prejuízo para as pessoas e menos 3 para ficar lá sendo sustentado dentro do presídio, dentro da penitenciária, a nossa custa ainda com benefício de entrada de parceira dentro do presídio para fazer sexo dentro do presídio com eles, às nossas custas, com benefício de saidinha, que é um absurdo essas saidinhas, os caras saem, cometem mais crimes e não voltam, causam mais prejuízo ainda, muitas vezes vão atrás dos policiais que prenderam eles, então tem que acabar, assim, a gente precisa mudar a legislação, a gente sabe que a legislação, o Código Penal, ele precisa de muita mudança, de muita alteração, não é do dia para a noite que a gente consegue transformar isso, e aí a gente passa novamente por política, porque para você mudar um Código Penal, para você mudar uma Constituição, passa pelo Congresso Nacional, passa pela Casa Legislativa mais importante do Brasil, que é o Congresso Nacional, que é o Senado Federal, que é a Câmara dos Deputados. A importância da gente se envolver com política, gostar, acompanhar e votar adequadamente, votar e buscar ter esse representante que, de fato, vai
de acordo com seus próprios princípios, né? Porque se a gente não qualificar o nosso voto, a gente vai eleger esse tipo de pessoa que fala que, não, coitado, não pode armar a população não, que vai trazer mais violência. É justamente ao contrário, né? Foi o que eu falei aqui no começo, né? A arma na mão de uma pessoa qualificada, treinada, equipada, com todas as qualificações para ter uma arma, é mais um cidadão de bem para proteger a si, a sua família e o seu patrimônio. Desarmar a Ucrânia, né? Desarmar a Ucrânia. Pois é. Foi até esse exemplo que eu dei, né? Eu falei, porque a gente primeiro falou da guerra, depois eu falei do desarmamento, ele falou que era totalmente contra, e eu falei, mas desarmaram a Ucrânia, né? O que deu? E aí ele falou assim, é a opinião dele, né? A gente não tá aqui para falar de opiniões, mas ele falou assim, tem que ver até que ponto que esse comerciante, ele estava se defendendo, porque para mim isso é um ataque. Então o comerciante atacou os bandidos, mas o que vieram roubar ele. Invadiu o estabelecimento do comerciante, né? Não, mas não, ele é professor. Professor. Então a gente. Foi o que eu falei, difícil, né? Lá no começo, você vê como está tudo interligado, né? Eu falei justamente do marxismo cultural entranhado nas escolas e nas universidades. Okay? Eles formam, né, o professor, né, nessa ideologia de esquerda, desarmamentista e tantas outras coisas, né? Paulo Freire e tudo mais. E aí esse professor ele vai formar outros alunos que vão se transformar em professores e assim por diante. Então, assim, aconteceu agora, uns 15, 20 dias atrás, nós recebemos uma denúncia de uma mãe que me mandou no meu WhatsApp vídeos do professor do filho dela assistindo vídeos pornográficos em sala de aula. Assim, na sala de aula, os alunos em volta. E os alunos filmando, gravando ele assistindo, e ele não se incomodou. Aquilo para ele é tão natural, tão normal, que ele nem percebeu. Acho que ele estava... É uma coisa que ele já é tão habitual para ele. Então, veja o ambiente assim, que se tornou as escolas. Ou a gente reage, ou a gente combate isso tudo, ou vai chegar um momento que vai ser assim, impossível.